Existe uma inquietação no ar, uma tensão que não aparece nos jornais, mas que todos sentimos, um sentimento de que o mundo está acelerando em direção a algo desconhecido, que as regras do jogo mudaram. Em silêncio, uma profecia antiga, deixada pela vidente mais famosa e assustadora do século XX, parece ter começado a se cumprir. Baba Vanga, a mulher cega da Bulgária que previu a queda da União Soviética, o desastre de Chernobyl e o ataque de 11 de setembro, deixou uma mensagem aterrorizante sobre o ano de 2026. E os sinais que ela descreveu como o prelúdio já estão visíveis agora, nos últimos meses de 2025. Cientistas tentam negar, governos se calam, mas o que foi dito por ela pode mudar tudo. Baba Vanga não era uma figura comum. Nascida na pobreza, cega desde a infância, ela afirmava ouvir vozes de seres invisíveis que lhe revelavam o futuro. Durante a Segunda Guerra Mundial, sua fama explodiu ao prever com exatidão o destino de soldados e o rumo de nações inteiras. Líderes políticos a visitavam em segredo. Suas previsões acertadas, como a morte da princesa Diana e o tsunami de 2004 na Ásia, lhe renderam a reputação de Nostradamus dos Balcãs. Mas o que poucos sabem é que muitas de suas visões mais sombrias sobre o nosso tempo foram mantidas em segredo, escritas à mão por pessoas próximas, com medo de causar pânico. E entre todos os anos futuros, um sempre se destacou em seus alertas: 2026. Segundo ela, este seria um ano marco, o clímax de eventos que começariam a se desenrolar em 2025. E quando olhamos para o mundo agora, é impossível não sentir um arrepio. A profetisa falou de um desequilíbrio profundo na natureza, incêndios incontroláveis, enchentes em lugares antes secos e secas, onde sempre choveu. Ela previu uma instabilidade política global, com líderes se enfrentando de forma agressiva e a paz se tornando frágil como vidro. Ela descreveu uma inquietação no espírito humano, um medo e uma incerteza que tomariam conta das famílias. É uma descrição exata do nosso presente. E os sinais se tornaram ainda mais estranhos. Nos últimos meses, relatos de fenômenos inexplicáveis se multiplicaram. Luzes misteriosas nos céus, sons graves como trombetas, vindos do nada, tremores em locais sem falhas geológicas. A ciência tenta dar explicações parciais, mas nunca completas. Baba Vanga dizia que a natureza começaria a falar antes dos grandes eventos, que o céu daria avisos, mas que a humanidade, distraída, não saberia interpretá-los. Durante anos, suas palavras foram guardadas em cadernos simples, mas um deles, encontrado recentemente em um baú antigo, continha a profecia mais direta e perturbadora de todas, um texto que ela pediu que fosse revelado apenas quando os sinais estivessem visíveis. A tradução da anotação, datada para o ano de 2026, dizia: quando os céus escurecerem fora do tempo, quando a terra se abrir sem ferir, o sangue inocente vai clamar antes do despertar final. Uma metáfora sombria que, à luz dos eventos atuais, eclipses inesperados, buracos gigantes que se abrem no solo, tragédias que atingem populações inocentes, começa a fazer um sentido aterrorizante. E o alvo, segundo ela, seria inesperado. Suas anotações diziam: os mais confiantes cairão primeiro, os que mais se sentem protegidos serão os primeiros a clamar por socorro. Isso sugere que o colapso de 2026 não começaria em nações já em conflito, mas nas grandes potências. Um desequilíbrio interno, uma crise econômica ou social que faria o mundo inteiro olhar assustado, desencadeando um efeito dominó global. Enquanto os sinais se acumulam, o silêncio das autoridades é ensurdecedor. Nenhum líder mundial fala sobre isso. Documentos vazados, no entanto, mostram que agências de segurança monitoram de perto profecias do fim dos tempos e seu impacto na população.
O silêncio não é por ignorância, mas por medo do pânico. Afinal, se os poderosos não podem impedir o que está por vir, o silêncio se torna uma forma de manter a ordem até o último momento. Para muitos cristãos, as visões de Baba Vanga ecoam de forma impressionante as profecias do livro do Apocalipse. A escuridão espiritual, o amor se esfriando, os sinais no céu e na terra. Embora ela viesse de uma tradição diferente, muitos acreditam que ela foi usada como um instrumento, um profeta moderno, para alertar a humanidade. E em meio às visões de caos, há uma que toca diretamente o nosso chão. Baba Vanga falava de uma terra verde, cheia de águas e de fé, onde o povo resistiria à queda dos grandes. Uma referência que muitos interpretam como sendo o Brasil. Ela dizia: eles sofrerão na alma, mas não na terra. De lá virá uma luz após a escuridão. Isso não significaria uma isenção do sofrimento, mas um papel de refúgio e recomeço espiritual para o mundo. Apesar de suas visões aterrorizantes, a mensagem final de Baba Vanga não era de desespero, mas de preparação. Ela dizia que o verdadeiro refúgio não estaria em bunkers, mas no coração. Os que oram serão ouvidos, os que amam serão guardados, os que perdoam serão salvos. E foi em seus últimos dias de vida que ela revelou a profecia central, a mais secreta de todas, para o ano de 2026. No ano em que o fogo virá de onde antes havia gelo, a terra perderá seu rumo. As nações grandes cairão de dentro para fora, o ar ficará pesado, o solo não descansará, e muitos pedirão perdão tarde demais. Mas aquele que tiver fé verá o invisível e encontrará proteção. Cada frase dessa profecia final parece se encaixar em nossa realidade. O fogo de onde havia gelo é uma descrição poética do derretimento acelerado das calotas polares, liberando gases e alterando o clima global. As nações grandes caindo de dentro para fora refletem a polarização e as crises sociais que vemos nas maiores potências mundiais. O ar pesado, a poluição e as ondas de calor, o solo que não descansa, as colheitas perdidas e os desastres naturais. E a parte mais dolorosa, muitos pedirão perdão tarde demais. Um alerta sobre a necessidade de uma reconciliação espiritual antes que seja tarde. A profecia, no entanto, termina com uma promessa. Aquele que tiver fé verá o invisível e encontrará proteção. Em meio ao caos, ela aponta para um caminho. A fé como um escudo, como uma bússola. Baba Vanga não pregava o fim absoluto, mas um recomeço doloroso, um ciclo de purificação. E para atravessá-lo, a única preparação que importa é a da alma. Suas palavras, antes vistas como distantes, agora são um espelho do nosso tempo. O quebra-cabeça está se montando e as peças finais estão se encaixando diante dos nossos olhos. A pergunta que sua profecia nos deixa não é se vai acontecer, mas estamos nós preparados?